Olá, bem-vindos de volta ao Evangelho Comentado. Que engraçado, né? Hoje, falando com algumas pessoas pelo direct, eu falei, eu vou voltar com o Evangelho e vou explicar por que fiquei ausente por alguns dias, né? E aí resolvi ler o Evangelho antes, né, de fazer o vídeo. E aí que bacana, porque eu vou me explicar depois que ler o Evangelho. O nosso Evangelho hoje está em Lucas 7, de 36 a 47, diz assim: Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa de fariseu, trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume. Estando a seus pés por trás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos. Beijava-os e ungia com perfume. Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo: Se esse homem fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que o toca, pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, disse ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhes devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou a ambos a sua dívida. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Ao meu ver, aquele quem mais perdoou. Jesus replicou-lhe: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me deste água para lavar os pés, mas essa, com suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça, mas esta, com perfume, ungiu-me os pés. Por isso eu te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer então: Quem é esse homem que até perdoa pecados? Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse: Tua fé te salvou, vai em paz. Olha que bacana, né? Porque minha ausência se deu ao fato de eu acreditar que, por conta de algumas situações que eu estava vivendo, eu não era digna de falar do Evangelho, eu não era digna de falar de Deus. Quer dizer, eu acreditava que eu precisava estar bem, que eu precisava fazer todo o esquema, todo o mecanismo que eu faço de ir ao Santíssimo, de estar aos pés de Deus em relação e frente àquilo que eu acredito que eu estava errando, para então poder novamente vir aqui falar, porque senão eu estaria aí na linhagem da hipocrisia, vamos dizer assim. Mas enfim, da hipocrisia, me parece nesse evangelho que Deus nos convida todos a falar daquilo que estamos cheios para falar de alguma forma, né? Então, tem um outro momento da Bíblia em que diz que Deus, Jesus, não está aqui pelos aqueles que estão bem, mas sim por aqueles que estão doentes. Aqueles que estão doentes são os que precisam de médico, né? E quantas vezes nós nos sentimos tão grandes, tão soberanos, que acreditamos que estamos tão bem, então nós não precisamos de Deus. Então nós nos afastamos e nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus tem para nos falar, né? E eu costumo procurar muitas respostas ali, né? Inclusive respostas terapêuticas, que é isso que eu tenho vindo aqui convidar vocês a fazer comigo. Procurar a resposta dentro da Bíblia, para que eu possa, dentro daquilo que Jesus vinha falando para nós, para que eu possa transformar isso em algo terapêutico, sempre na minha concepção, lembrando que Jesus foi o grande terapeuta que andou entre nós. E aqui ele está convidando: quanto mais você se abaixa, mais você se encontra com Jesus. Quanto mais você se abaixa, mais ele enxerga a grande fé que você tem. Quando estamos muito
grandes, nós dificultamos Jesus, dificultamos Deus de nos olhar, né? Nós dificultamos que Ele possa olhar para nós com o mesmo olhar que Ele olhou para essa mulher, né? Que essa mulher fez tudo, deu tudo que ela tinha e fez tudo para que Ele estivesse com ela. E nós? O que nós estamos fazendo para que Jesus esteja conosco, para que o bem esteja conosco? Hoje eu fiz uma publicação assim, que as nossas vontades se encontrem hoje, né? Porque eu fiz essa publicação ontem, eu vinha falando no curso e falo hoje para vocês. Eu tenho certeza dentro do que eu estudo e dentro da minha concepção que Deus só quer o bem, que Ele é responsável por tudo de bom que nos acontece todo o tempo e que os responsáveis pelas coisas ruins que acontecem somos nós e a nossa história de vida. Dentro de cada semente já vem toda a vida que ela vai viver e já vem o momento em que ela será colhida, né? Ela vai crescer e ela vai ser colhida. Então, dentro de nós existe o bem e existe o mal, que vem do mal mesmo, que nós sabemos que existe, e vem também da história da nossa família. Uma história de família difícil, que nós carregamos com muito julgamento, com muita negação a tudo como foi, faz com que nós tenhamos atitudes ruins. Eu coloco ruins entre aspas, porque quem me segue sabe como eu falo de bom e de ruim, de bem e de mal, né? Como a gente trata sobre isso. Só que dentro das nossas atitudes e da nossa visão frente à história da nossa família, tem muitas coisas ruins que nós acabamos por colher, vamos dizer assim, principalmente dentro dos nossos julgamentos. Vocês conseguem entender hoje que ali houve um julgamento? Quem é essa mulher? Né? Quem é esse cara que perdoa? Quem é esse daí? Né? Olha a minha prepotência, olha a minha arrogância. Quem é essa daí? Quem a minha mãe pensa que ela foi? Quem meu pai pensa que ele é? Quem o meu avô acha que ele foi? Foi nada, ele é insignificante, né? Quem ele pensa que foi para me dar vida, né? Olha só, olha como é muito difícil muitas vezes para nós olhar para a história da nossa família sem julgamento, olhar para a história que tem antes de nós, para tudo aquilo que aconteceu, sem que caiba a mim dizer se isso foi bom ou se foi ruim, porque nesse momento eu permito e autorizo que cada um que pertence à minha família possa pagar o preço e pertencer, porque em algum momento a minha vida foi dada por esses. O que eles fizeram, isso não cabe a mim. Tá? Exatamente como o Evangelho está dizendo hoje. E se Simão olhasse e dissesse, bem, o que essa mulher fez não cabe a mim. Mas se Deus está tendo misericórdia com ela, se Jesus está tendo misericórdia com ela, então eu também acolho, porque essa história não cabe a mim. Que tanto que esse homem que julgou se emaranhou, se envolveu nos pecados dessa mulher e ficou tão pecador quanto ela, no momento em que ele achou que ela era muito pouquinho e ele era muito grande. Então, onde a nossa prepotência está nos levando? Aonde acreditar que somos maiores que aqueles que vieram antes de nós está nos levando? Provavelmente, possivelmente, está nos levando a ser tão pecadores quanto eles, porque aqueles que julgamos, então nos tornamos semelhantes a eles, baseado nesse julgamento, tá? Então essa é a visão que eu trago hoje e um grande ensinamento para mim também enquanto terapeuta, que quanto mais eu me abaixar e quanto mais humildade eu mostrar a Deus, quanto mais eu mostrar que sim, que eu sou aquela responsável por pagar o preço das coisas ruins que eu causo, que eu causei ou que eu acabo recebendo todos os dias da minha vida, quanto mais eu conseguir compreender isso, menor eu fico e mais chance eu dou a Deus que Ele olhe para mim e que então Ele possa me dizer que a minha fé em algum momento verdadeira, a minha fé de que aqueles dos quais eu não tenho controle estão nas mãos de Deus e na minha vida está somente e nas minhas mãos está somente a minha vida, então eu consigo permitir que Deus faça a vontade verdadeira dele na minha vida
e que todos nós possamos e tenhamos competência, porque temos de fazer esse mesmo movimento. Tudo bem? Então, nesse processo aí, a gente vai voltando. Eu não consigo fazer todos os dias, tá? Porque tem uma dinâmica aí que, por minha culpa, ainda não consegui me organizar. Mas eu prometo para vocês que vou tentar fazer o melhor possível dentro das minhas possibilidades, tá bom? Se vocês gostaram, curtam aí, compartilhem, sigam o canal e mandem para as pessoas que vocês gostariam que assistissem também, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima.